Bem-vindas a mais um Fala Moreca! Então, gente, estamos mudando o formato um pouco para trazer novidades de como falar com vocês, né? E com todo o meu prazer e carinho, não poderia ser uma outra pessoa sem ser a Thaís falar comigo, né? Que participa do nosso dia a dia, que a gente está ali montando histórias, criando procedimentos para vocês, né, Thaís? Isso aí, sempre juntinhas. Exatamente. E um tema muito legal da gente falar hoje seria sobre as plataformas que tem, né? Os protocolos que a gente tem, as tecnologias que são melhores e mais usadas hoje em dia. Né? Então, ninguém melhor para falar sobre isso do que quem pilota todas as plataformas, do que quem manda ali nessa parte, né, de maquinário. Apaixonada por tecnologia. Exatamente. E a gente vê muito resultado, né, Thaís? Incríveis, incríveis. São tratamentos seguros, muito efetivos, com resultados lindos. Eu amo. Né? A gente tem o ultrassom microfocado. A gente está com 2 integrantes aqui também, sabe? Faz parte da minha família. Então, a gente tem o ultrassom microfocado, né? Que a gente usa ele tanto para corpo como para rosto. Né? A gente pode fazer retração de pele, como a gente pode diminuir gordura, compactando ela, né, Thaís? Sim. A gente traz um efeito lifting também, né? Que a gente chama de lifting tecnológico. A gente consegue promover sustentação a nível até muscular. Então, assim, é um procedimento incrível para quem pensa num envelhecimento bonito, sadio e sem precisar da cirurgia plástica, que eu acho que hoje é o que está, assim, mais em alta. O paciente está procurando estratégias para se manter longe do centro cirúrgico, né? E o mais importante falar também dessa tecnologia, gente, que é o seguinte, existe a plataforma, existe a tecnologia, mas o protocolo empregado, ali, colocado nela, depende muito de quem conduz. Então, assim, não adianta a gente ter uma máquina super bacana e a gente não saber utilizar. Usufruir da melhor forma essa tecnologia, Sim. né? Então, assim, eu vejo você montando, eu falo assim para você, Thaís, eu quero que faça retração de pele. Você monta ali toda As as estratégias, né? estratégias. Exatamente. Como você mesma disse, o equipamento é muito bom, então ele por si só já é incrível, só que com certeza a expertise, né, do profissional é quem faz total A diferença. forma com que você faz os disparos, a Isso, inclinação, inclinação né? de ponteira, quantidade de energia acumulada, as ponteiras utilizadas, as profundidades atingidas, tudo isso é o profissional quem vai determinar. Isso. E essa plataforma, o ultrassom, ele é mais voltado para retrair pele e eclodir gordura, né? Sim, a gente consegue trabalhar ambas as queixas maravilhosamente bem, tanto de face quanto de corpo. Então, assim, para gordura localizada em abdômen, para bochecha, para papada, para colo, que você não quer trabalhar uma gordura, né? A gente só quer pele. Então, assim, você consegue trabalhar o corpo inteiro. E o mais legal é que a gente consegue associar a ele outras coisas, né? Outras Sim. estratégias e potencializa esse resultado. Sim. A gente também tem uma outra tecnologia lá que a gente ama, né? Ah, muito. Eu não tive. Antigamente eu fazia aluguel das máquinas, né? E eu falei, Thaís, cara, não tá dando pra gente, porque a gente utiliza muito, os resultados são muito Sim. incríveis, né? Os pacientes pedem, né? Pedem. Então, assim, a gente tinha que ter no nosso dia a dia. Então, foi com o nosso suor que a gente foi lá e vamos embora. É o microagulhamento robótico, né? Que tem a Sim, radiofrequência, que é uma parte da tecnologia, né? Que a radiofrequência, ela melhora o tônus da pele, isso. tirando a flacidez. O microagulhamento seria mais para a parte de pálpebras, rugas finas, Cicatrizes, cicatrizes, né? a textura de pele como um Isso, todo, né? com certeza. E tem também a ponteira do micronanos cristais, não é isso? Para porinho dilatado, para um paciente que não quer alguma coisa muito, assim, mais abrasiva, né? Que deixa a pele mais machucadinha. A gente tem os microcristais e a gente tem a radiofrequência bipolar, que também é uma estratégia excelente para paciente iniciante, né? Que está começando aí os cuidados, que não quer ter um pós, que não pode ter um pós. Então, assim, dentro da mesma plataforma, a gente também tem essas opções, né? Sim, e a gente pode associar, né, o que é muito bacana e que aí também vai muito da sabedoria do profissional, né? Sim, Porque assim, a gente pode fazer uma radiofrequência associada com ultrassom para retrair isso. a pele, para melhorar o tônus, a ultrassom também associado com o microagulhamento robótico, que a gente melhora a textura de pele, a gente Isso. melhora a cicatriz, viço.
E uma das coisas também super importantes que a gente vê é os materiais que a gente pede para usar no pós, né? Com certeza. Para cicatrizar a pele melhor, para a gente ter um viço melhor, para não ter também hiperpigmentação, que tudo é um ajuste, tudo é você controlar, né? Isso. Fisiologia é uma coisa muito única. Cada paciente tem uma resposta, cada paciente tem um pós. Então, a gente conseguir manipular algo que consiga equilibrar esse pós e deixar ele mais ameno e mais efetivo é incrível. Então, isso foi realmente uma junção maravilhosa que conseguimos criar lá na clínica. Não, e ela falou uma palavra que é importantíssima, gente, fisiológica. A gente tem ali, dentro da nossa cor de pele, estou falando em formas que todo mundo vai conseguir entender, né, Sim, Thaís? sim. Então a gente tem as pessoas mais claras, as pessoas mais morenas, que assim, a gente tem que ter uma preocupação de como conduzir essa plataforma com o tipo, fototipo de cada pessoa, Sim. né? Então a gente também dá suporte nesse pós para que a gente tenha uma resposta bem bacana. A gente já teve vários pacientes que falaram assim, eu ia fazer uma bléfaro, mas não estou com vontade. O resultado é muito fantástico. A Muito gente vai bacana. postar para vocês alguns resultados de antes e depois para vocês darem uma olhadinha. Lá no Instagram também tem assim, microagulhamento robótico, seria sobre essa plataforma que a gente está falando, né? E o Então, braço, Ana? Paciente de braço, que é uma é. queixa muito Gente, comum. eu. A gente consegue transformar um bracinho em poucas sessões, com procedimentos muito tranquilos, indicados para A quase todo radiofrequência é mundo. maravilhosa, né, É incrível, Thaís? realmente é Para incrível. glúteo, assim, às vezes a pessoa emagrece muito, ou a pele mesmo, vai perdendo seu tônus, a gente tem que Fotógrafos. bioestimular. Antigamente a gente tinha praticamente só injetáveis, né? Os bioestimuladores também estão super em alta porque dão resultados, mas assim, tudo é o conhecimento do profissional, junto com o que a gente tem no mercado, que a gente tem uma gama de coisas, né? A gente até se perde e eu digo muito para a Thaís isso, Thaís, não adianta a gente ir no papo do vendedor. A gente tem que saber o que realmente funciona no Você consultório. tem que E entender isso é aquilo. clínica soberana. A gente vai fazendo e vai vendo e a gente já sabe o que a gente usa e o que a gente não quer mais passar e não quer usar, porque o dinheiro Exatamente. deles é suado nosso Com também, né? certeza, e fugir desse modismo, né, que muito profissional cai nessa tentação de escolher pela marca, enfim, é muito errado. Se você não souber o que tem ali, você não vai entregar resultado. E Exatamente, aí os tratamentos vão exatamente. caindo em desuso, vão caindo assim até no desgosto do paciente, porque foram conduzidos por maus profissionais, né? E também a gente recebe muito paciente assim, né, Thaís? Tipo, olha, cansei, não tive entrega nenhuma. Pacientes falam de ultrassom. Gente, Isso, senti uma dor, Ana, eu tô inchada, eu fiz há pouco tempo, não senti nada. Tudo é a máquina, tudo é o protocolo. isso, A gente tem que ser justa, tem que ser honesta, tem que falar o que vai acontecer, qual é a entrega que vai ser dada. A gente mostra o resultado. Muitas das vezes exatamente. chega o paciente e fala assim: eu não vi nada, eu não vi acontecer nada. A gente mostra. Se não tiver acontecido nada, a gente vai entender o porquê. Tudo tem porquê, Com né? certeza. E a gente está ali para abraçar a causa mesmo e saber o que aconteceu e estar junto do paciente. O nosso melhor a gente vai sempre fazer, Isso, né? deixando isso muito claro, que às vezes o resultado o paciente não enxerga, porque é o dia a dia, que ele está se vendo no espelho. E quando a gente mostra a foto, ele fala: caramba, como eu melhorei, né? Como eu mudei. E fica super feliz. Então, Esses dias foi muito engraçado que eu falei assim, eu era muito descrente de enzima, tá, gente? Mas isso era um problema que eu tinha, porque eu peguei uma época lá atrás. Gente, era girassol, né? Como é que era o negócio? lipossoma. Lipossoma de girassol, que inchava, né? Não era bom. E eu vejo hoje uns resultados com umas enzimas que você usa, que eu falo assim, meu Deus do céu, como que pode ter dado esse resultado, né? Exatamente. E é o material também, é a substância que é usada, A a concentração da substância. concentração. E assim, o laboratório é muito importante. Você procurar, não preço, sabe? Mas procurar um bom laboratório que tenha uma boa quantidade daquele medicamento. Hoje em dia a gente tem, inclusive, enzimas com lipossoma que super adiantam, mas que são misturadas com outras coisas e não isolada, enfim. Tudo isso vai mudar, né? Mas os injetáveis, gente, eles não são de forma alguma isolados, tá? Quando trabalhados juntos da tecnologia, o resultado fica 1000 vezes melhor, né? A gente vê isso E no aí dia a a gente está dia. conversando aqui, eu imagino que algumas pessoas dizem assim, mas gente, isso deve ser muito caro, porque elas estão falando de tudo, eu vou ter que fazer tudo. Não é que tem que fazer tudo. Não.
se torna muito mais viável um tratamento pensado com o protocolo certo do que você sair dando tiroteio em tudo quanto é coisa, tudo quanto é tipo de produto, que no final você gasta muito mais. Isso, e não vê Então, resultado. exato, e não vê resultado. Então, Exatamente. conduzir o paciente, eu acho que é de extrema importância, né? Com Eu, certeza. pelo menos, quando eu busco alguém para ser meu médico ou para falar alguma coisa para mim, esses dias eu fui levar meu filho numa dermatologista. Gente, estou fazendo tudo exatamente como ela coloca, porque eu acredito na conduta dela, eu acredito no estudo dela, na prática dela. Então, assim, eu acho muito importante a gente ter um profissional para chamar de seu, né? Vamos É. falar assim, para A chamar gente de seu. confiar nele, É, né? é. E assim, ele tá orientando, ele tá sugerindo, então é isso. E é engraçado que muita gente chega assim, mas eu quero fazer o protocolo que fulaninha de tal fez. Não é bem assim. Muitas vezes você vai ter que fazer o protocolo diferente, porque fulaninha de tal é fulaninha de tal, e você é você. Então, né, não cair, porque fulaninha fez, eu quero fazer igualzinho. Lá com a gente não rola. A gente olha você individualmente, faz o protocolo exclusivo e personalizado para você, né? Exatamente, até porque assim, a gente quer o resultado que a fulaninha teve, mas de repente a Isso conduta que você vai ter para aquela paciente que está te trazendo a questão é é diferente do diferente, que você vai fazer. com Pessoas às certeza. vezes assim muito inflamadas também, né? Sim, Que tem que pensar também na alimentação, com né? É uma coisa muito certeza. importante da gente falar, Associar, associar. Fazer uma alimentação mais límpida, hidratar a sim, água, né? Para a gente poder ter um resultado. com certeza. Tem um aparelho também que eu gosto muito, que é o Vacum Laser, que é para melhorar também a oxigenação celular, para melhorar também a parte de circulação, Modulação né? Modulação inflamatória, ele inflamatória. é Isso é com excelente. você, modulação inflamatória. É, Paciente, por exemplo, vamos para essa queixa agora do momento, que é o lipedema. Paciente com lipedema, o Vacum Laser ele é perfeito para começar. Iniciou o protocolo, vamos desinflamar, vamos modular, melhorar essa circulação, oxigenar esse tecido. E aí depois a gente tem diversas estratégias para entrar junto, né? Mas exatamente. lá a gente tem muita estratégia mesmo, E né? É recurso tão também, legal né, para isso. montar um tratamento individualizado, né? Eu Exatamente. até hoje eu não consegui, assim, existem as plataformas, as tecnologias, existe a causa do paciente, mas eu não consigo ainda colocar uma formulazinha pronta para cada um. Não tem Tem como. que escutar a dor, tem que saber qual é o problema para poder saber como cuidar. E tá errado quem bota uma fórmula Não pronta tem para todo como, mundo, né? né? E é o que acontece, desculpa a gente falando nessas clínicas que são mais amplas aí. Existe um protocolo que a pessoa não tem um conhecimento vasto para poder pensar qual é o problema daquele paciente. Ela está ali executando o que está escrito. Inflamatório, inflamação, é isso aqui. Não, É. tem que saber o porquê da inflamação, como Não, e conduzir, mais errado ainda, o paciente escolhe aquilo que ele vai fazer. como É se um fosse uma tabela. cardápio, é um cardápio. E hoje eu Desse quero fazer jeito. isso porque, gente, isso é assim, chega a beirar o absurdo. É complicado. É muito. É. E aí a gente vê também clínicas que só querem trabalhar com injetáveis. Por exemplo, casos como o Estênio Garcia, né? Vamos dizer, que ele Sim. apareceu um senhor de idade que apareceu com o rosto extremamente inflado, porque E quiseram tratar ele é um só com problema que ele está injetável. tendo que resolver até hoje, né? Porque Pois ali é. o excesso de preenchedor, né? De preenchimento ali, foi uma coisa bizarra, né? E aí se você olha assim, gente, uma infecção, uma falta de circulação tecidual ali também, um problema que pode ser gerado, é Com muito grande. certeza. E assim, a gente tem que entender qual o caminho que a gente vai seguir com o paciente. Se ele está com muita flacidez, a gente tem que tratar a pele, né? Alguns casos, sim, fazer uma cirurgia para retirar o excesso de pele, porque a gente não É, consegue também enxugar uma quantidade enorme, retrair uma quantidade enorme de de uma pele. pessoa que nunca tratou nada, né? Pois Por é. Mas exemplo. aí a gente tem um quadro, vamos falar do Estênio Garcia, a gente tem um quadro com ele com mais idade, né? Um quadro também que já não é favorável, e aí coloca uma quantidade enorme de material. Isso não vai dar certo nunca, Não vai ficar né? bonito, não vai ficar estético Estética e muito passou menos longe, harmônico, Não exatamente. tem como. E Exatamente. tem outros também, né, que acertam, enfim. E a gente pega também casos de pessoas assim, quem está envelhecendo bem, quem está envelhecendo totalmente, né? De Você vê acordo, a né? Sandy, como que ela tá bonita, ela parece uma menina, né? E ela tá com 45, 40, não Linda. sei, mais ou menos, mais ou menos.
Mas fizeram uma comparação dela com a Graciane, que elas estão com a mesma idade, né? Uma buscou o excesso, né? Uma falta de identidade. Sim. Você vê que hoje ela tenta reverter, mas com o material que ela tem ali dentro fica mais Não tem, difícil, né? Seria uma cirurgia, raspagem. cirurgia É, perigosa, né? exatamente. Arriscada. E a Sandy, você vê que é uma pessoa que se cuidou gradativamente, cuida da pele, Ela então investiu um em rostinho estimular colágeno. delicado. Exatamente. O segredo é esse, é investir em estimular colágeno, E né? cada vez mais a gente pensa o seguinte: a estética está automaticamente ligada à leveza, Sim, a estar pleno, mas com um semblante leve, sem isso. ficar. Gente, não dá, né? Tem coisas que Não dá. é Por inadmissível. isso que eu acho, amiga, que no final das contas a gente acaba sendo um pouquinho de terapia também. A gente faz Com certeza, tem que ser, né? Porque a pessoa chega lá querendo resolver zilhões de coisas emocionais e não vai ser com a parte de procedimento. Não, E nisso a gente não vai ser vendida nunca, né? Não faço, jamais. não acho legal. Vamos procurar aí um equilíbrio para a gente poder melhorar. Uhum. Acho que todo mundo tem que se cuidar, Sim, né? sim. E eu não, eu quero chegar aos meus 50, quero chegar aos meus 30. Mentira, gente! Mas parece, tá? Se falar, Eu quero engana. chegar aos meus 50 bem, 60 bem, sabendo da idade que eu tenho, sabendo que eu tenho 60 anos, né? Mas que eu me sinto bem, né? Sem Isso. estar com excesso. Isso é tão bacana E é do hoje, né? É do que você faz hoje que para colher. determina o seu resultado lá na frente. É Exatamente. você fazer uma radiofrequência, um protocolo super simples. É você fazer um ultrassom. É isso. Aí bioestimular colágeno, né? Fazer os preenchimentos estratégicos que você sabe muito bem. Então, é aí que eu quero chegar também. Muitas vezes Exatamente. falam, Thaís, você é muito nova, você já faz. Eu falo, gente, eu sei onde eu quero chegar e como eu quero chegar. Até porque Então, também tem situações que a gente não tem nem como esperar. Eu não tinha lábio, eu quero ter um lábio. Eu me é. sinto melhor com um lábio mais espesso. E realmente, Thaís ficou super bem com um lábio Harmoniza, mais. né? A mandíbula dela também está mais contornada porque ela buscou isso. Eu acho que. E ficou harmônico, né? Então, assim, isso não é uma questão de idade, é uma questão de que a gente hoje pode melhorar algumas Isso, questões. E isso. lógico que o que a gente faz hoje, a gente vai ganhando Ao longo do resposta ao longo do tempo, tempo, né? A com idade certeza. vem, E né? trabalhando pele sempre, eu acho, Com né? certeza. Que é A gente hoje tem bastante recurso, né? Muitos. Lá na clínica, vários protocolos, várias condutas, e a gente tem que saber qual é a dor do paciente e como que a gente quer caminhar com ele para ter É. a maior entrega. Orientar bem, estudar muito, que é o que Isso. já fazemos, Exatamente isso. e conduzir da melhor forma, né? Exatamente isso. E cada dia a gente aprende mais, porque a gente tem sede, né? A gente tem Isso. sede de aprender, sede de saber. Teve uma amiga minha que falou assim pra mim: Ana, você não para, você tá sempre. Mas eu não paro, porque as coisas vão mudando mesmo. Lógico que o nosso metabolismo não muda, a resposta tecidual também não muda, mas o que que a gente pode fazer a mais para que a gente dê mais resultado, Com né? certeza, mais entrega. E é isso, a gente associar, né? A gente saber associar, a gente saber montar um protocolo, a gente ver aquele paciente, né? Estudar ele. Isso É. faz muita diferença. Tenho muita sede, você também, né? Também, muita. Vou até beber uma água. Eu acho que é isso, gente. A gente pensou em trazer esses pontos para vocês, porque são muitas dúvidas que a gente tem sobre essas novidades, né? Sobre essas tecnologias. E a gente realmente tem bastante conhecimento e possibilidade de entrega para vocês, né? E ninguém melhor do que a Thaís para falar do que, e a mim também, que a gente é clínica, a gente vivencia clínica, a gente é dia a dia, para saber, para falar das entregas que a gente tem. Com Tá bom? Fiquem certeza. com Deus, com amor no coração, com paz, sabe? A gente está sempre ao lado de vocês.